Amós 3, versículo 3, ali ele faz uma pergunta. Vocês veem que tem um ponto de interrogação, é uma pergunta. Vamos ler o versículo para nós entender o que diz o profeta hoje para nós. Profeta do Criador, confirma aí na sua Bíblia, Amós 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Essa pergunta é para nós. É para nós. Que muitas vezes a gente não está de acordo com muitas coisas. Muitas coisas que desagradam o Criador. Muitas coisas que não faz parte da comunidade primitiva, que trazia a fé que uma vez foi entregue ao santo. Quando a gente diz, isso é procedência grega. Os gregos são inimigos dessa fé. Os gregos não acreditam desta maneira. E não têm a humildade de mudar de vida. Desde o livro dos Macabeus, 1 e 2, a gente vê que os gregos perseguem essa fé. Persegue a fé que uma vez foi entregue ao santo. Então, o ceder a esses gregos é pecado diante do Criador. Porque eles estão aí para destruir essa fé, para aniquilar essa fé, para pregar a fé deles, o Deus deles, os costumes deles. Mas nós sabemos que a salvação vem dos judeus. Quem deseja a salvação, deseja algo mais. Por isso que Amós faz esta pergunta. Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não, de maneira nenhuma, porque é impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Vocês já tinham pensado nisso? É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Às vezes, as pessoas não trazem a fé de Israel. Não traz a fé que uma vez foi entregue ao santo. E as pessoas não têm humildade de voltarem atrás. Então não tem jeito de caminhar junto quando nós não estivermos de acordo. Em Filipenses 3, versículo 2, confirma aí na sua Bíblia. Filipenses 3, versículo 2. O apóstolo Paulo prega para aquela comunidade. Acautelai dos maus obreiros. Acautelai dos maus obreiros. Eles pregam a mentira. Eles não têm a humildade de estudar como você estuda, de buscar como você busca. E fica pregando a mentira, anunciando a mentira, enganando o povo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, acautelai dos maus obreiros. Mas uma coisa é certa, ninguém é obrigado a caminhar com ninguém aqui na terra. Mas uma coisa é certa, não podemos guardar raiva, rancor, inimizade com ninguém. Isso não. Isso vai atrapalhar a nossa salvação. Estevão, quando aqueles homens estavam matando ele, que é o primeiro mártir, né? Estevão, primeiro mártir machiense, que trazia
essa fé que nós trazemos. Primeiro, mártir. Segundo a história, quando aqueles homens estavam matando ele apedrejado, ele intercedeu pelos homens. Quando nós vamos estar lendo lá os 2 últimos versículos de Atos 7, quando ele entrega o teu espírito nas mãos do Senhor Yehoshua. Olha a fé desse homem. Entregou o seu espírito nas mãos do Senhor Yehoshua. Ele sabia que ia morrer. Ele ainda intercedeu pelos homens. Então, se isso não servir de base, de prova para vocês que gostam de perseguir os outros, entendeu? Mesmo errado, mas nós não temos o direito de odiar e perseguir ninguém. Estão ouvindo? Baseado nisso, que vocês ainda não estão sendo apedrejados, ainda como Estevão sendo apedrejado. Nós vamos, abra a sua Bíblia aí nos 2 últimos versículos de Atos 7. Vamos estar meditando na palavra de Deus e meditando nesse exemplo que Estevão nos deu para nós. E mesmo na hora da morte, ele intercedeu para aqueles homens maus que ali estavam apedrejando. Atos 7, 59 e 60. Vamos ver o 59, que ele entrega o teu espírito nas mãos do Senhor Yehoshua. Estão ouvindo? Esta é a fé. E apedrejaram a Estevão. Que invocação dizia: Senhor Yehoshua, recebe o meu espírito. Confirma aí na sua Bíblia, vê se o irmão Nilson não está mentindo. Nós estamos rodeados de mentirosos, de pessoas que pregam para defender a sua igrejaula. Você entendeu? Para defender a sua jaula, eles mentem para as pessoas. Mas aqui não, aqui confirma na sua Bíblia, confirma na história, quando o irmão Nilson diz, para ver que não é mentira. Entendeu? É a palavra de Deus sendo anunciada. Vamos ler de novo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Yehoshua, recebe o meu espírito. Entendeu? Quando você troca o nome da salvação, além de você perder a salvação, você está desonrando este homem aqui, ó. Está desonrando esse servo aqui, que na hora da sua morte entregou o teu espírito nas mãos do Senhor Yehoshua. Agora vamos ver o que ele disse depois disso, a respeito daqueles homens que estavam ali para tirar a sua vida. Olha o 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor Yehoshua, não lhe imputes estes pecados. E tendo dito isso, adormeceu. Entendeu? Pediu para o Senhor Yehoshua não imputar a eles esse pecado que eles estavam cometendo. Estão ouvindo? Então, de acordo com Amós, nós não somos obrigados a caminhar com ninguém, mas guardar ódio, guardar rancor, ser inimigo é pecado. Por que é pecado? Porque nós temos o conhecimento do Senhor Yehoshua. Porque nós temos o conhecimento da verdade. Nós sabemos que a amizade tem que manter. Mas o caminhar, não. O caminhar, não. Entendeu? Porque não traz a fé que uma vez foi entregue ao santo. Não traz a verdade. Não tem a humildade de voltar atrás e consertar a sua vida, consertar os seus erros e caminhar na verdade. Não tem humildade.
Porque os vossos costumes, entendeu? Os costumes das pessoas impede dele caminhar nas coisas de Deus, baseado naquele versículo que o Senhor Yahushua disse: a vossa tradição impede a palavra de Deus. A vossa tradição impede as coisas de Deus, porque você quer fazer de acordo com a sua tradição e não de acordo com a palavra de Deus. Entendeu? E o próprio Senhor Yahushua, que na hora da sua morte, qual foi as últimas palavras do Senhor Yahushua? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você faria isso? Ou você lançaria uma maldição neles? Então, se isso não servir de exemplo, entendeu? Isso é exemplo para nós hoje. Isso é exemplo para o povo da verdade dos últimos dias. Quem que é o povo da verdade? É o povo do Senhor Yahushua. Porque o Senhor Yahushua disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o povo da verdade é o povo do Senhor Yahushua. Tem base bíblica? Sim, a base bíblica é o Senhor Yahushua. Ele é a base bíblica das testemunhas do Senhor Yahushua. Fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento desse Deus bendito que fez os céus e a terra. Amém.